Bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O apóstolo João recebeu o Apocalipse, o qual foi-lhe entregue pelo anjo do Senhor Jesus. Vamos meditar somente até o capítulo 6. No capítulo 1, nosso Senhor Jesus se revela ao apóstolo João como o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Capítulo 1, verso 8. Verso 10, João disse: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestidos com vestes compridas e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma afiada espada de 2 cortes. Seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós vemos a seguir no capítulo 2 e capítulo 3 as cartas às 7 igrejas da Ásia. No capítulo 4, o apóstolo João descreveu que depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém sentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro.
Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, e no meio do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra, ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Então, no capítulo 5 de Apocalipse, agora, o apóstolo João relatou o que ele viu quando ele foi arrebatado. Este é o arrebatamento individual. Isto foi com o apóstolo João. Capítulo 5. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e dele romper os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes,
e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e a todas as coisas que neles há dizerem: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o poder para todo sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o 2º selo, ouvi o 2º ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Eu ouvi uma, como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem. Olhei e vi um cavalo amarelo, e seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Olhei enquanto ele abria o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes,
e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Glórias a Deus! Nós vimos estas maravilhosas revelações aqui. No capítulo 6, nós vemos no primeiro selo um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. E no segundo selo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. E no terceiro selo, um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E João ouviu uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. E no quarto selo, um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. Para finalizar até aqui, nós vemos a abertura dos 4 primeiros selos: um cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e um cavalo amarelo esverdeado conforme o original grego. Após a abertura do primeiro selo, nós vemos desgraças na terra, guerras, fomes, pestes e a morte da 4ª parte da terra. É evidente que nesta revelação de Apocalipse 6, nós vemos quando se abrir o primeiro selo, dar-se-á início ao pior período da história da humanidade. A grande tribulação se iniciará com o primeiro selo. E nós vemos aí que vai desencadear desgraças, coisas horríveis sobre a terra. É evidente, é muito claro, com provas em outras partes da Escritura, que este cavaleiro branco dar-se-á início à grande tribulação, ou seja, sim, é a manifestação do anticristo ou da besta. Com a manifestação do anticristo, logo vem o cavalo vermelho. O cavalo branco, o anticristo, seu cavaleiro tinha um arco. Arco era um instrumento de caça e, posteriormente, um instrumento de guerra. Ou seja, o seu cavaleiro tinha um arco. Foi-lhe dada, aqui está dizendo que foi-lhe dada uma coroa. Então, coroa foi-lhe dada autoridade, poder para governar. E ele saiu vencendo e para vencer. Isto é o anticristo, claramente. Vemos que ao desencadear da abertura do primeiro selo, dar-se-á várias desgraças sobre a terra, começando com guerra. Cavalo vermelho, foi dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, ou seja, uma guerra. Evidentemente, consequências terríveis de guerras é a fome. Aí no terceiro selo, o cavalo preto. E o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, quer dizer, medida. O alimento, a comida, vai ser por medida. Uma medida de trigo
por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, não danificar o azeite e o vinho. E, por consequência, no 4º selo, o cavalo amarelo, significando a morte. Olhei e vi um cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhes dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Ou seja, haverá uma mortalidade muito terrível, muito horrível. 4ª parte da terra. A humanidade está caminhando para 8 bilhões de pessoas. Portanto, a 4ª parte de 8 bilhões são 2 bilhões de uma só vez serão mortos por este cavaleiro chamado Morte. E atrás da morte vem o inferno. E assim por diante. No 5º selo, foi visto as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Ou seja, estes que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, eram também a igreja. Faziam parte da igreja do Senhor também. Porque muitos falam que a igreja não pode ser tocada. Então, estes mártires aqui eram a igreja, faziam parte, como nós, de um mesmo corpo, corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram mortos. Com toda certeza, ainda está para se completar o número destes mártires que serão mortos antes da vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, para julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Portanto, o número dos mártires ainda está para completar. Por isso, nosso Senhor Jesus ainda não veio. No 6º selo, nós vemos vários sinais, nós vemos vários cataclismas sobre a terra. São sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 6, verso 12. Olhei enquanto ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue. Ou seja, estes mesmos sinais estão relatados em São Mateus, capítulo 24. O Senhor Jesus relatou estes mesmos sinais. Ali no capítulo 24, verso 29, 30, 31, ali estão estes sinais. Sol tornou-se negro como saco de cilício e a lua tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Olha aí, então nós vemos aí a terra sendo preparada para a vinda do Senhor e para ser estabelecido o reino milenar do Senhor Jesus Cristo sobre o planeta Terra. Isto aqui
é os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo. O que mais acontecerá? Todos os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Amém. Aqui está estas palavras. Está muito perto, nós vemos os sinais estão se cumprindo, cada vez mais está muito perto. Na abertura dos primeiros selos será a manifestação do anticristo, guerras, fomes, mortes. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Paz do Senhor Jesus, amados irmãos e ouvintes. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.